Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece quando você financia um carro, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho do que aconteceu no meu caso especificamente e nós vamos descobrir por que financiar é uma péssima ideia no nosso efeito bola de neve, tá bem? Eu não vou começar esse vídeo enrolando vocês dizendo que vale a pena ou qualquer coisa desse tipo. A resposta é simplesmente não, tá? Se você está querendo financiar um carro, você não tem dinheiro para comprar um carro e você vai pegar dinheiro emprestado para comprar o carro. Você vai acabar pagando muitos juros por isso, tá? Antes de mais nada, eu quero dar um pouquinho de contexto para vocês, tá? Toda essa história começou lá em novembro de 2021, né? E na época, eu e minha esposa, a gente morava num apartamento alugado. E nessa época eu tinha um Golf ano 97 de cor verde. Eu vou colocar uma cor aqui para vocês verem. Esse Golf eu comprei por mais ou menos R$ 11.000. Eu tinha esse dinheiro e paguei à vista no carro. Comprei ele. É um carro velho, mas era um carro bem divertido que eu gostava muito. Já tinha realizado algumas manutenções nesse carro, mas ele não era um carro confiável, tá? O que que acontece? Para mim, eu pegar o carro, sair, dirigir, dar uma volta era legal, mas quando havia necessidade de andar com o carro, por exemplo, tinha alguma coisa que a gente precisava realmente resolver, alguma necessidade ou urgência, ou então a minha esposa precisava sair com o carro, eu não ficava exatamente tranquilo, né? Porque o carro chegou a dar problema algumas vezes e ele deixou a gente na mão algumas vezes já, tanto comigo quanto com a minha esposa, tá? E aí, você pode estar se perguntando por que que eu comprei esse Golf, né, ano 97. É porque eu gosto de carro. Eu sou maluco por carro, eu adoro carros, então eu comprei o carro porque eu queria, porque eu queria me divertir com o carro, tá? Foi uma fase. Eu gosto muito de carro, e aí eu. Enfim, vocês já entenderam. E aí o que que acontece, né? Novembro de 2021. Nós tínhamos combinado com a família da minha esposa de irmos para um resort que fica em Maragogi, a mais ou menos 2 horas de viagem daqui de onde a gente morava, né, na época. Qual era o problema, né? Essa viagem era no fim do ano, então a gente não podia correr o risco de viajar com o carro e o carro dar problema no meio do caminho, né? A gente ia fazer essa viagem, a gente estava querendo se divertir, não estava querendo dor de cabeça, né? E também, além disso, a gente já estava querendo fazer algumas viagens, tá? Eu adoro carro, como eu falei para vocês, eu sou maluco por carro, eu adoro carros. E aí a gente já estava planejando fazer algumas viagens. A gente já tinha feito algumas viagens no passado, quando a gente era namorado, mas a gente queria fazer algumas viagens enquanto casados, né? Qual era o problema, né? Lembrando, nessa época a gente estava com um Golf, em novembro de 2021. E como eu não andava muito com o carro, né? O Golf era um carro mais de final de semana, ou até para fazer uma feira, ou ir na casa de um parente. A gente andava pouco com ele. E aí funcionava basicamente na ideia de bota 50, vai e volta e vai abastecendo. Toda vez que saía tinha que botar combustível. Eu nunca procurei saber qual era o consumo do carro, porque eu sabia que ele bebia muito, ele não estava regulado, ele estava bem desregulado. Mas um belo dia eu resolvi fazer essa medição. Eu adiei o máximo possível. Para vocês terem uma ideia, eu acho que demorou mais ou menos um ano para eu criar coragem para fazer a medição. E aí o carro fez 4 km por litro, né? Então imagina aí. Uma viagem, o tanque do carro tinha mais ou menos 50 litros. Numa viagem de Com 50 litros a gente conseguia andar 200 quilômetros. Então, 200 quilômetros era um tanque de combustível. E naquela época, novembro de 2021, não sei se vocês lembram, mas o combustível estava beirando os R$ 7 quase. Então, ficava impraticável, porque se você colocar na conta, dava quase R$ 300 de combustível para encher o tanque a cada 200 quilômetros. Então, uma viagem daqui para Maragogi de 200 km não dá 200, dá 120, mas uma viagem de 400 km a gente ia ter que encher o tanque duas vezes e a gente ia gastar mais ou menos R$ 600 aí só de combustível e sem levar em consideração o fato de que a gente podia ficar na rua, né? Que o carro não era confiável, podia quebrar alguma coisa, enfim. Então, fazer viagens mais longas com carro era impraticável, né? A gente já sabia disso. E aí, um pouquinho mais de contexto estávamos em novembro e recentemente eu tinha trocado de empresa, tá?
Eu trabalho na área de TI, eu não sou youtuber em tempo integral, né? Não pretendo ser ainda, mas por enquanto eu ainda não recebo um salário suficiente do YouTube para me manter. Então eu trabalho com TI, né? Minha profissão é na área de programação. E eu estava trabalhando numa empresa que eu recebia R$ 5.500. E aí, com a troca da empresa, eu aproveitei para negociar o valor. E a gente sempre faz isso, né? Você troca de uma empresa para outra, você aumenta o salário. A gente sempre negocia isso para poder barganhar um salário melhor, né? Para justificar uma troca, porque você está saindo de uma empresa confiável para outra que você não conhece, e você pede um salário maior, até para ter um pouquinho mais de segurança também, né? E aí o meu salário saiu de R$ 5.500 para R$ 8.500 aproximadamente, bruto, né? O que na prática subiu de 4.400 líquido para 6.400 líquido, porque para quem não sabe, quando você trabalha de carteira assinada, você paga os malditos impostos, né? Então, na prática aumentou uns R$ 2.000 líquidos aí na minha conta do meu salário, né? Tá? E aí, diante de todo esse contexto, né? Íamos viajar, queríamos fazer algumas viagens, o carro não consumia muito, o carro consumia muito e eu tinha trocado de empresa e meu salário tinha aumentado. Agora, junto o fato de que eu sou maluco por carros, né? Eu adoro carros, imagina o que foi a brilhante ideia que eu tive, né? Claro, vamos comprar um carro novo. Mas como se não bastasse, né? Eu achei pouco e eu não vendi o carro antigo. Eu comprei um carro novo sem vender o antigo, né? Primeiro de tudo, né? É uma coisa que eu faço, né? Eu aconselho vocês a fazerem também. Sempre que eu tenho uma decisão para tomar, eu falo com a minha esposa, porque as minhas decisões impactam ela e ela tem que estar envolvida sempre nos nossos planos, né? Tudo que eu vou fazer de decisão importante, eu pergunto a ela para saber a opinião dela. E aí eu mostrei para ela todos os pontos a favor e contra e perguntei qual era a opinião dela, né? E aí ela me deu a seguinte resposta, tá? Não é porque ela não tá aqui no vídeo não, mas eu falo isso para ela também. Ela disse exatamente essa resposta aqui, ó. Agora não é o momento de fazermos uma dívida, mas se você quiser muito, eu apoio, pois somos um casal e estamos aqui para apoiar um ao outro. Bonito, né? A frase é bonita. Bom, a partir daí já dá para deduzir o que aconteceu, né? Compramos o carro. Eu vou dar uma pulada no toda essa burocracia, no tempo envolvido para a compra do carro. Eu vou até botar uma foto do carro aqui. Aliás, eu vou botar uma foto dos dois carros também que eu tive, os dois juntos. Eu cheguei a estar com os dois carros ao mesmo tempo. Enfim, vocês estão vendo aí o carro. Era um Onix azul e um Golf verde, tá? São as duas cores que eu mais gosto, um verde escuro e o azul escuro. Bom, sobre a compra do carro, né? Eu fiz um financiamento. O financiamento foi do tipo CDC, que significa crédito direto ao consumidor, tá? Esse tipo de financiamento, a vantagem dele é porque você pode adiantar as últimas parcelas e obter um desconto pelo adiantamento, tá? O valor do carro, quando a gente comprou em dezembro de... Na verdade, a gente comprou em novembro e recebeu em dezembro. A gente comprou ele em novembro, o preço negociado foi R$ 77.351,96, tá? O carro está muito caro, todo mundo sabe que o carro está muito caro. Ele ficou esse valor porque eu botei dois opcionais. Eu peguei o pacote LT, que adicionava a central multimídia, que para mim é importante. Você conecta o celular na USB e você pode ver o mapa na tela do carro, tá? Além disso, também ele adicionou os retrovisores elétricos e mais algumas coisinhas, tá? E outra coisa que eu adicionei foi a cor. Como eu falei para vocês, eu adoro a cor azul, então eu adicionei a cor azul metálica, né? Aí ficou um pouco mais caro por causa disso, esses dois opcionais. E aí eu comprei o carro sem dar entrada nenhuma e financiei em 48 vezes de R$ 2.710,03, tá? Bom, a partir daí você já está livre para me chamar de maluco. Se você chegou até aqui no vídeo, já escreve aí, Pedro é maluco. Foi uma loucura, né? Mas lembre, vamos levar em consideração aqui que meu salário era bastante alto, né? R$ 6.400. Meus custos fixos com a casa eram relativamente baixos, porque eu pagava aluguel, recebi o ticket da empresa para fazer feira, eventualmente eu tinha que completar
com um pedaço do meu salário, fazia as compras do mês e o restante era luxo, né? É basicamente as contas da casa, energia, internet, água, comida, alimentação, o carro, o seguro e lazer, né? Então, cabia no meu orçamento, né? Agora a gente ainda vai falar do ponto que foi a pior parte da história toda, tá? É, assim, realmente aquele tipo de coisa que não dá para prever. E quando aconteceu, não tinha nada que a gente pudesse fazer para amenizar a dor do que estava por vir, tá? Vou explicar e vocês vão entender já já. Bom, voltando à história. Pegamos o carro em dezembro, fizemos a viagem do fim do ano. Agora nós tínhamos um carro seguro e confiável. Era o Onix. Além disso, o carro era muito econômico. Como vocês devem lembrar também, eu ainda tinha o Golf parado em casa, né? Agora adivinha o que aconteceu? O carro novo tinha seguro, o carro velho não adiantava fazer seguro porque o seguro era muito caro, ele gastava muito e podia me deixar na rua. Aí eu estava com um carro novo, com o seguro, que era bastante econômico, ou seja, o Golf ficou parado na garagem por bastante tempo sem andar, tá? Praticamente a gente não andou com o Golf depois que usou o Onix, só algumas vezes no final de semana. Aí a gente andou um pouquinho com ele, mas praticamente não usamos mais o Golf, né? E como esse vídeo não é para falar das aventuras com o carro, né? Eu vou somente resumir aqui que usamos bem o carro, viajamos bastante. A ideia era ficar com ele aproximadamente uns 4 anos aí, que era o tempo que eu ia pagar ele. E eu também planejava adiantar as últimas parcelas para reduzir um pouco dos juros, tá? Dos juros do financiamento. E aí, quando eu terminasse os 4 anos, eu pensava o que eu fazia. Se eu vendia o carro e comprava um novo, ou se eu ficava com ele mesmo e ia juntando para comprar o próximo, enfim. Isso aí era a cena dos próximos capítulos, né? Mas agora a gente vai entrar na parte trágica da situação toda, tá? Em maio de 2022, lembra, né? Eu tinha comprado o carro em dezembro de 21. Em maio de 22 eu recebi uma proposta de ir trabalhar numa empresa em outro país. Era uma oportunidade única para minha esposa e eu, né? A gente morar em outro país. Conversamos bastante a respeito e chegamos à conclusão que era uma oportunidade boa demais para a gente deixar passar. Então, né? Eu passei por todo o processo seletivo e aí no final eu recebi a proposta de emprego, negociamos os valores, né? Sempre rola uma negociação e chegamos a um acordo. Era a hora de dar entrada no visto, que a gente imaginou que ia demorar uns 4 meses para ficar pronto, vender nossos móveis e arrumar as malas para viajar, tá? Como vocês devem lembrar, eu acabei de comprar o carro. Tínhamos 2 carros na garagem. Então, para facilitar os cálculos, né, eu vou pegar aqui o valor da parcela, que era 2.700 mais o seguro, a soma desses dois chegava próximo de R$ 3.000 no mês, tá? Então, a gente pegou o carro em dezembro e a primeira parcela veio em janeiro. Eu coloquei as parcelas para virem sempre no dia 10. Essa é uma dica que eu dou para vocês também, vocês que trabalham de carteira assinada. A empresa ela sempre paga até o quinto dia útil do mês. Ela tem, por lei, até o quinto dia útil do mês para pagar. Então, eu sempre coloco minhas dívidas a partir do dia 10. Porque mesmo que a empresa pague no último dia útil, com certeza o quinto dia útil é antes do dia 10, né? Porque se o mês começar no sábado, aí sábado e domingo, aí 1, 2, 3, 4, 5, dia 7. Então a empresa só teria a obrigação de pagar no dia 7, mas como a sua dívida é no dia 10, ela já pagou e aí você pode pagar a sua dívida sem estresse, tá? Então é uma coisa que eu sempre faço, né? Então, por precaução, né? É uma questão realmente de segurança. O valor da parcela do carro mais o seguro, R$ 3.000. E como pegamos o carro em dezembro, a parcela já veio em janeiro e a gente ficou com o carro do dia 17 de dezembro, que foi exatamente o dia que eu peguei o carro. Vou colocar uma foto aqui do dia que a gente pegou o carro. Dia 17 de dezembro de 2021 e no dia 23 de novembro de 2022 vendemos o carro, tá? Que foi o dia aí que eu encontrei um comprador para o carro. Eu tentei vender o carro para particular, mas demorou muito, eu não encontrei ninguém para pagar o valor. E basicamente eu fui num garagista, num cara que compra e vende carros, é o negócio dele, e vendi para ele. Só que esse pessoal, eles não compram pelo preço que você está pedindo ou pela tabela FIP, eles sempre vendem abaixo, tá? Então eu fiquei com o carro
11 meses. Fiquei 11 meses com o carro, né? Paguei 11 prestações do carro. Nesses 11 meses, a parcela que era para pagar no dia 10, uma coisa que eu sempre faço e é uma dica para vocês também, como a empresa que eu trabalhava nessa época sempre pagava no final do mês, ela nunca esperava os 5 dias úteis para pagar, no dia primeiro eu já tinha dinheiro para pagar. Quando eu recebia no dia primeiro, eu já gerava o boleto e pagava. Aí eu sempre paguei ou no dia um ou no dia 2. E aí eu economizava mais ou menos uns 20, 16 reais, variava um pouco, né? E aí, nessas 11 parcelas, eu economizei R$ 191,08 só por pagar no começo do mês, ao invés do dia 10. E somando todos os valores, né, da parcela, deu R$ 29.619,25, tá? E aí, como eu falei, né, eu vendi o carro no dia 23 de novembro. E aí o saldo, porque você vai pagando, né? Você vai batendo no saldo para pagar. No dia 23 de novembro, o saldo restante para quitar o financiamento do carro era de R$ 67.062, que foi o dia que eu consegui uma pessoa para comprar o carro, tá? E eu consegui uma pessoa que a pessoa estava disposta a pagar R$ 65 mil pelo carro, né? Então, se faltava 67.062 e a pessoa pagou 65 mil, eu tive que desembolsar mais 2.062 reais para quitar o financiamento e poder transferir para a pessoa, né? E aí agora vamos para as contas, né? Porque eu fiquei com o carro 11 meses e é aqui que o bicho pega agora. Quando você faz as coisas na emoção, você fecha o olho para muita coisa e só vai pagando, pagando, pagando. E aí quando você começa a pagar, entra no modo automático e você não faz as contas, né? Você fecha os olhos e vai. Mas aí, nesse período de 11 meses, é claro, né? A gente viajou bastante, só mais um pouquinho de contexto. A gente viajou bastante e na hora de vender o carro, a gente tinha rodado 25 mil quilômetros, né? Como eu falei para vocês. Então, a gente precisa fazer duas revisões. Sempre quando você compra o carro zero, você tem que fazer as revisões na concessionária para poder manter a garantia do carro. Então, a primeira revisão de 10 mil, a segunda revisão é com 20 mil quilômetros. O carro está com 25, então fizemos as duas revisões. A primeira revisão custou R$ 440 e a segunda foi mais ou menos R$ 800, né? Que no total dá 1.200 e alguns quebrados aí de manutenção, só de revisão, tá? Então, vamos lá. R$ 29.619,25 foi o que eu paguei só nas parcelas, tá? Não tô nem colocando o seguro aqui, porque o seguro não tem nada a ver com a história, mas é uma coisa que eu tinha. Agora, quando eu quitei o carro, eu precisei desembolsar mais 2.062 da diferença, né? Porque a pessoa comprou por 65, mas faltava 67 para pagar. E mais R$ 1.200 mais ou menos gastos só com revisão, tá? E aí, se você pegar a soma todinha, dá quase R$ 33 mil em 11 meses. Não chegou a completar nem um ano. E como eu vendi o carro no dia 23, se eu tivesse ficado até dezembro, eu teria pago mais uma parcela do carro, né? E aí ia somar mais R$ 3 mil aí. R$ 33 mil quase. R$ 33 mil em 11 meses. Mas você não pode pensar somente nos R$ 33 mil, né? O pior do que os R$ 33 mil é o custo de oportunidade. Porque se você gastou R$ 33 mil no carro, você perdeu esses R$ 33 mil rendendo durante um ano, né? E aí a gente pode fazer uma continha rápida aqui para saber quanto é que a gente teria se a gente não tivesse comprado o carro, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar R$ 33 mil dividido por 11, vai dar aproximadamente R$ 3 mil, né? Porque eu não paguei os 33 mil de uma vez, eu fui pagando ao longo dos meses. E na média deu R$ 3 mil por mês. Então se eu pegar R$ 3 mil e colocasse todos os meses no Tesouro Selic, que rendeu na média 12,5% no ano de 2021, 2022, né? Do final de 2021, que eu peguei o carro em novembro. Na verdade, vamos considerar só 2022, que foi de janeiro a novembro, que foram efetivamente os meses que eu paguei. Então, na média, foi uma taxa Selic de 12,5%, né? Ela foi subindo, mas quando você tira a média, deu mais ou menos isso, 12,5%. E aí, se você tivesse colocado R$ 3 mil por mês durante 11 meses com a taxa de 12,5%,
No final do período, né, a rentabilidade seria de R$ 1.671, além dos R$ 33.000, que daria um total de mais ou menos R$ 34.500. Claro, você ainda tem que tirar os impostos, né? Mas é isso, pessoal. Aproximadamente R$ 34.000 em um ano, só para ter um carro novo, que agora eu nem tenho mais o carro, né? Porque eu vendi o carro, perdi todo esse dinheiro. Todo esse dinheiro foi embora, pura e simplesmente. Bom, quando você para colocar todos esses dados na ponta do lápis, é que você vê o tamanho da burrada que você se meteu, né? Porém, tudo na vida tem um propósito, né? E se esse capítulo da minha vida servir de alguma coisa, pelo menos eu espero que ele sirva de lição para não errar mais desse jeito. E para você também, né, que tem o sonho de comprar um carro zero, eu espero que fique de lição para você também, que o financiamento só presta para o banco, tá? Ele não presta para você. Você vai ter o carro ali, mas se você tiver qualquer tipo de imprevisto, você vai se ferrar completamente, tá? Então, bom, pessoal, eu espero que tenha ficado de lição aí, né? Essa história toda. Eu provavelmente não vou mais cometer essa loucura, eu espero. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, tá? Não esquece de se inscrever. E se você achar que esse vídeo pode ser útil para algum amigo seu que está pensando em comprar um carro novo, já compartilha com ele também, tá? Um grande abraço e até a próxima aqui no Efeito Bola de Neve, tá? Falou!